porque o que eu vou falar também diz respeito a uma questão fundamental do país, tão chorada, reclamada, para uma população desassistida, fragilizada, vulnerável, que não recebe a saúde que merece. E quando se fala em corte de gastos, se remete à maldade da PEC 95, o teto dos gastos. Enquanto nós continuarmos pensando que o poder público, ou o Estado, ou a União, ou o município, pode, como se fosse um poço infindável de recursos, tirar, e nunca controlar o gasto ou a qualidade do gasto. Esse é o problema. No caso da saúde, eu quero trazer aqui ao conhecimento dos brasileiros e brasileiras um exemplo claro de que recurso é importante, mas não necessariamente recurso é tudo numa instituição pública que trata de saúde. Tive a honra e o privilégio de conhecer, na sexta-feira, em Porto Alegre, o hospital da Vila Nova, na capital do nosso estado. O Hospital Vila Nova é um grande exemplo, senador. Uma instituição 100% SUS. 100% SUS. Quando todas as instituições reclamam no setor público ou nas comunitárias de falta de recursos. Eu fui recebida pelo presidente, diretor técnico, que é ao mesmo tempo um cirurgião, Dr. Dirceu Dalmolin, e ao mesmo tempo o líder do hospital da Vila Nova, do bairro Vila Nova. E estava junto o diretor administrativo, Jalmir Pim, e por uma figura exemplar, talvez eu falando no nome dele, já que foi o capitão do Tetra em 94 nos Estados Unidos, o Dunga, que é o embaixador dessa instituição, fiscalizando, trabalhando, buscando recursos, buscando doação, ajudando aquela instituição. Não só essa, mas lá também na Restinga, ele faz um trabalho exemplar junto com a Associação Cristã de Moços no tratamento de pessoas com deficiência, com síndrome de Down. Então, eu queria dizer que nessa visita que o vice-prefeito Gustavo Paim me acompanhou, eu pude ver um trabalho extraordinário. E isso em média e baixa e média complexidade. O maior número de cirurgias de varizes e o maior número de cirurgias de cataratas são realizados nessa instituição. E uma parte significativa, senador Medeiros, vem do interior do Estado, 60% num caso dessas cirurgias, vem para serem atendidos em Porto Alegre, nessa instituição, na zona sul de Porto Alegre. Por dia são 350 consultas, por mês, mais de 1.250 internações. Há programas para atendimentos de pessoas com HIV, para moradores de rua, além de atendimento na casa dos pacientes e leitos destinados aos apenados. Essa é uma atenção extraordinariamente relevante. É uma referência na capital nas áreas como oftalmologia, saúde prisional, hemodiálise e cirurgia de varizes, em que 60% dos pacientes, como eu disse, são do interior. No caso dos apenados atendidos e assistidos por essa instituição, o Presídio Central de Porto Alegre, que tinha uma incidência de tuberculose muito elevada, hoje tem uma taxa praticamente zero pela ação desse hospital, o Hospital da Vila Nova. Senador João Alberto, quando a gente vê pessoas trabalhando numa instituição comunitária, filantrópica como essa, a gente sai de lá fortalecido, acreditando que o Brasil tem jeito. Tem jeito porque tem líderes que, na sua atividade, fazem o dever de casa. E ao ver o trabalho do Dunga, do Dr. Dalmolin, do Jalmir, você fica acreditando, junto com as equipes dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, dos atendentes, de toda uma equipe de mais de 900 pessoas. Mas essa mesma instituição que faz zerar a fila das cirurgias de catarata na capital, atender pacientes dos demais estados, é impressionante o que pode acontecer com eles. O hospital tem 422 leitos. A previsão é de que, ao longo dos próximos meses, mais 200 leitos serão abertos, totalizando 620
leitos para atender a população nessas categorias. Esse número será ampliado com a administração do Hospital Restinga, que hoje está controlado por uma outra instituição comunitária e também filantrópica. Os 930 funcionários passarão para mais de 1.000 funcionários. E aí vem um problema da lei, senador, caros senadores. Hoje, essa instituição, que tem 930 funcionários, entre médicos, enfermeiros e as demais categorias, ele tem 18 deficientes contratados, como determina a lei, de 4% até o limite de 1.000 funcionários. 18 foi o número de deficientes que eles conseguiram, falando, convocando, chamando, de todos os modos, conseguiram 18. Quando eles passarem para 1.000 funcionários, essa instituição, que atende 100% SUS, vai ter que ter 50 deficientes trabalhando na instituição, que é 5% que a lei exige. Eles não conseguem, e a direção me alertou sobre esse risco. Sabe por quê, senador Medeiros? Porque o fiscal do trabalho, quando vai lá, ele não quer saber se o hospital da Vila Restinga se esforçou, se fez anúncios, se fez chamadas na televisão, no jornal, na comunidade, nos conselhos tutelares das crianças, dos idosos, nos conselhos tutelares dos apenados. Não perguntou nada, simplesmente aplica uma multa porque está baseada na lei. A lei diz isso e ele não quer saber se o hospital é 100% SUS ou se ele atende comunitário ou se é um hospital privado. É assim que está nosso país. E não há discernimento, porque o fiscal está lá para cumprir a lei. Então, é uma coisa que temos que nos preocupar com que o direito seja atendido na medida da possibilidade, da realidade do país. Sabe por quê? Porque a pessoa deficiente, ela recebe um salário pela assistência social, um cadeirante. Agora, no inverno, no Rio Grande do Sul, se locomoveu, ou seja, no Paraná, ou seja, em Santa Catarina, no sul do Brasil, com inverno rigoroso, com geada, com frio, com chuva, ele vai sair da sua casa, onde ele recebe um salário do governo, um salário do país, do contribuinte brasileiro, não tem acessibilidade, não tem rampa de acesso, os ônibus nem todos têm rebaixamento para subir a cadeira de rodas. E aí, ele não tem interesse de ir para lá, porque para ele é muito mais difícil fazer isso. Essa assistência, esse salário que ele recebe, ele vai receber eternamente, até o dia que ele tiver a carteira assinada pela empresa onde ele for assinar. Olha, vê a contradição, senador Ayrton Sandoval. E aí, ele perde. Ele tem certeza que na empresa ele ficará por toda a vida? Não. Então, ele vai trocar a estabilidade pela eventual instabilidade. Esse é um detalhe. Mas o detalhe mais importante é que ele vai sair da sua casa, onde ele pode ali trabalhar, fazer um trabalho artesanal em casa, fazer um sanduíche e vender, se ele é um cadeirante, tem mobilidade para fazer outras coisas, para produzir, para encadernar, para fazer um trabalho manual, na casa dele, informalmente. Vai ter talvez uma renda melhor. É uma coisa mais racional. Mas não. Nós temos uma lei que é uma lei ingessa e é injusta nesse caso específico que eu estou tratando aqui agora. Então, nós precisamos ter um pouco de clareza em relação a todas essas questões que estão acontecendo lá. Então, eu queria dizer também que o que o Dunga ensinou para todos nós, na sua simplicidade, tão criticado como jogador e como o nosso capitão do Tetra, ele está dando um exemplo de como a sociedade mobilizada pode fazer a diferença. E ele até me lembrou uma outra questão. Ele conseguiu um doador em São Paulo para medicamentos. Mas o medicamento, senador Ayrton Sandoval, o senhor é de São Paulo, não pode vir para o Rio Grande do Sul, porque a receita é de um médico do Rio Grande do Sul, senador. E lá não se aceita, em São Paulo, que não seja o médico de São Paulo. Ou produtos como um leite em pó específico para pessoas que precisam certas proteínas serem atendidos, isso que vai vencer daqui a 30 dias, podem servir de doação. Se não for usado, ele vai ser incinerado no lixo. Esse leite em pó, que é importante para alimentar, incinerado. Simplesmente porque as nossas legislações não são lógicas.
nem socialmente falando, nem tecnicamente falando. Então, veja, os remédios vão ser incinerados, é o meio ambiente que sofre, o alimento, o medicamento que poderia ir para lá da mesma forma. Então, é uma irracionalidade a que nós estamos vivendo num país de tantas carências. Eu queria reafirmar o compromisso que o Dunga teve em relação a esse trabalho que ele faz e que me alertou sobre essa questão da lei. Lembro também que o senador Jaime Campos produziu aqui uma lei que toda receita emitida em qualquer parte do país tem que valer em qualquer parte do país. Seja ela, agora a Câmara aprovou, eu fui relator aqui, seja ela de medicamento sintético ou qualquer tipo de medicamento e também medicamento manipulado, que foi a alteração que a Câmara fez e nós votamos. Espero que a sanção venha logo para essa questão. Então, eu queria aqui dizer que nós temos que ver o exemplo que é dado por essas pessoas e que o Dunga, além disso, participou de um comercial doando o cachê para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, para o Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul, Cidade dos Anjos, um projeto do centro de Porto Alegre e ainda mais 3 clubes de futebol, todos na capital. Doar, disse ele, é um ato de amor e fico feliz em saber que o meu cachê pode ajudar essas entidades que foram escolhidas com muito carinho.